Olá, bom dia, quarto ano, tudo bem? Então, a nossa aula hoje será sobre hidrografia e relevo do Brasil. Só recapitulando, a aula passada a tia Jaque falou com vocês, né, sobre o relevo, que é um conjunto de formas da superfície terrestre, ou seja, diferentes níveis entre os terrenos baixos e os terrenos planos. Então, relevo, né, são diferentes níveis. E hoje nós iremos ver sobre hidrografia, tá bom? Tia Jaque vai gravar um vídeo para vocês também sobre o relevo do Brasil na página 36. E aí hoje nós iremos gravar sobre a hidrografia, tá bom? Eu gostaria que você acompanhasse a leitura no seu livro, na página 40 de Geografia, né, onde fala sobre a hidrografia do Brasil. Vá grifando, tá bom? Por favor, partes importantes, que vai te ajudar na hora de responder, né, as atividades propostas, tá bom? Pega o marca-texto e aí vai acompanhando a leitura e vai grifando. Por quê? Porque nós vamos voltar para a escola e a tia Jaque vai olhar, né, essas partes que vocês fizeram resumos, marcaram, né? Então, o que é hidrografia? Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como a dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. Os oceanos e os mares são grandes extensões de quê? Água salgada, que contornam os continentes. O Brasil é banhado por qual oceano? Olha que interessante. Então, nosso Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, tá bom? O litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira. Vai da onde? Do Amapá a Rio Grande do Sul. Rios são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago. Então, gente, nós vimos aqui sobre a hidrografia, o que são mares e oceanos, o que é litoral e o que são rios, tá bom? Agora nós iremos ver quais são as partes do rio, né? Então, vamos lá. O rio é composto pela nascente, onde o rio nasce. Então, onde o rio nasce, chama-se nascente. Temos as margens, né, que são as laterais, terras laterais que são banhadas pelo rio. Temos afluente. O que é afluente? Rio que despeja suas águas em outro rio, ó. São os afluentes, tá bom? Então, margens, afluentes, nascente, onde o rio nasce. Leito é o percurso, né, por onde as águas passam. E a foz, o lugar onde o rio vai despejar suas águas, ó. Interessante esse processo. Então, aqui está falando que os rios que nunca secam são chamados de perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Os rios que secam em determinadas épocas do ano são chamados de temporários. Gente, então quando o rio seca, ele é um rio temporário. E quando ele nunca seca, são chamados de perenes, tá bom? Em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam. Ao conjunto de terras drenadas por um rio chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes. Então, aqui nós temos algumas bacias hidrográficas, né? Que tem o Rio Amazonas, bacia do Rio Tocantins, bacia do Rio São Francisco e bacia do Rio da Prata. Então, é isso, né? Além dessas, são encontradas ainda as bacias costeiras e secundárias.
Então, ó, essas bacias aqui são bacias importantes, tá bom? Então, vamos lá, página 41. Vamos ver um pouquinho das bacias, né? Temos as áreas pintadas no mapa, né, brasileiro. E aí nós vamos ter o que é uma legenda explicando as cores, né? Então, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, toda essa região vermelha. Bacia hidrográfica do Rio Tocantins, toda a região azul. Bacia hidrográfica do Rio São Francisco, toda essa região cinza. Bacia do Rio Prata, toda a região verde. E a bacia costeiras ou secundárias, são essas bacias aqui, ó. Interessante, né, quarto ano? Então, no livro de vocês tem a legenda, tá bom? Para vocês acompanharem na página 41. E aí nós vamos agora partir para a página 42. Façam leitura e grifem, tá? Porque quando vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês forem realizar as atividades, vocês voltam e vão fazendo a leitura. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem os lagos naturais, que são fontes naturais vindas de um olho de água ou desvio de um rio. E os lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter algum progresso. Então, gente, nós temos a nossa barragem, que eu vou dar um exemplo, né, que foi construída pelo ser humano e ela abastece, né, grande parte do Distrito Federal, tá bom? Aqui temos a barragem de Sobradinho, deixa eu já dar uma aumentadinha aqui, que foi construída para ter uma fonte geradora de energia elétrica. Lembra que nós estudamos em ciências que a água fornece energia? Então, possui um grande lago artificial e em um dos seus lados. Outro tipo de construção artificial é açude. Esses açudes são muito encontrados no Nordeste, tá? Que é destinado a represar a água dos rios. É uma forma de juntar água, né? Para abastecer algum local. Para juntar água da chuva, né? Pode ser utilizado na agricultura, na indústria, no abastecimento dos povos. Então, é como se fosse o quê? Uma barragem, né? Um açude é tipo uma barragem, tá bom? Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. São formados pela água que entra pelo solo. Olha aqui, ó. O lençol freático está debaixo da terra, tá? As pessoas às vezes não cavam para fazer poço, para encontrar água. Então, as várias camadas do solo pelos quais a água passa e filtram, dessa forma, as águas dos lençóis freáticos é considerado que é água potável. Quem é que já viu algum local que tem poço? Então, o poço ele é cavado, né, dessa forma. O ser humano vai cavando até encontrar água. E daí eles utilizam a água para beber e para fazer vários tipos de coisas, tá bom? Ali falou que a água do poço é potável, né? O que é água potável mesmo, quarto ano? É aquela própria para o consumo humano, tá? Por isso os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de obter água do lençol freático é abrindo o quê? Que a tia Jaque acabou de falar, os poços, né? E construindo cisternas. Há também uma preocupação constante com os lençóis freáticos, pois eles podem ser poluídos. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto o lençol freático. Então, gente, fica fácil da gente achar água, né? Com muitas árvores plantadas, ela preserva o solo também, né, para o ser humano não sair jogando lixo. E aí está as explicações, tá, sobre a hidrografia do Brasil. Assistam ao vídeo e respondam às atividades abaixo.